Começando mais uma análise fraca comigo e Eduardo. Hoje vamos analisar a entrevista do Tite pós-jogo. Ele começou elogiando a boa atuação do goleiro de São Paulo. Ele falou que o Flamengo só não conseguiu fazer 3, 4 gols porque o goleiro de São Paulo teve uma boa atuação. Creio sim que o goleiro teve, salvou alguns lances, ataque do Flamengo. Ajudou muito o time do Flamengo. Ele falou que o gol que o Flamengo sofreu foi pela cãibra do Alan, que quando o São Paulo pegou a bola, cruzou a ala, já não estava com força física para chegar, estava sentindo muita cãibras, e o Flamengo sofreu aquele gol. E por isso o Flamengo sofreu pressão no fim do jogo. Também concordo com ele nessa avaliação que ele fez do gol do São Paulo. E eu não sabia que a ala estava com cãibra. Ele foi perguntar sobre o Gerson. Ele disse que não vê um time titular. Ele acha que todos são titulares. Isso aí vai depender de jogo a jogo, condição física de cada jogador. Interessante essa visão que ele tem do time dele. Sobre o Palmeiras, ele acha que é um grande clássico e vai avaliar, estudar. Já vem estudando, já tem uma noção do que é o Palmeiras, mas vão aprofundar. Estão aprofundando hoje, amanhã, para domingo jogar contra o Palmeiras. E em relação ao Campeonato Brasileiro, ele faz uma avaliação que no início, o que vai dar vantagem ao time ser campeão é o início do campeonato bom e a reta final. No meio do campeonato, ele crê que vai ter uma variação, um pouco de variação. Então, ele já começou bem com 2 vitórias. Eu torço para a terceira vitória do Flamengo. E na reta final, o Flamengo está aquela pontuação final que está o título. É um bom caminho que o Flamengo tem. Se fazer isso, o Flamengo tem tudo para ser campeão. Super marcação, voltando pro gol que ele também falou depois, ele pede ao time, que o time tá uma pressão na bola, o jogador que tá na bola. Então, naquele lance do gol, o Vitor Hugo e o Ayrton Lucas foram da pressão, o cara tocou a bola para trás, aí o Alan, que tinha que ter aproximado e tá da pressão, não deixado o cara cruzar. E tava com cãibra, isso que fez o São Paulo fazer o gol contra o Flamengo. Ele disse que o jogo também é questão mental. Se o São Paulo não fizesse aquele gol, o Flamengo não sofreria tanto. Então, essa parte de pressão assim, faz parte do jogo. O Flamengo teve a oportunidade, como ele falando nisso, que o goleiro do São Paulo fez boas defesas e o Flamengo não acabou fazendo gol e sofreu o gol, e o São Paulo foi para o ataque, pressionou mais que deveria ter pressionado. Ele voltou a falar do jogo contra o Atlético Goianiense e pegou uma estatística para mostrar como o Campeonato Brasileiro é difícil. Eu concordo com ele. Flamengo é uma frase do Muricy que para mim foi sensacional. 1-0 ganha jogo. Então ele falou do Atlético Goianiense, que é um estudo que para mim jogou 10 jogos contra o Atlético Goianiense, perdeu 5, empatou 3 e ganhou somente 2. Então, para ver como é difícil jogar lá contra eles. Então, o Flamengo ganhou mesmo. Eles estavam um jogador a menos, jogar contra eles é difícil e muito time vão perder pontos. Ele já falou na entrevista anterior, também concordo com ele nessa questão. Então, o negócio do Flamengo é pontuar, ganhar de 1-0, não se preocupar muito com o jogo bonito, que o Campeonato Brasileiro é todo diferente da Libertadores, tanto a Copa do Brasil. Então, o Flamengo tem que pontuar para a torcida inflamar e incentivar cada vez mais. E, naturalmente, acho que o jogo do Flamengo, a minha filiação, vai fluir melhor. Então, o negócio é somar ponto e deixar o barco tocar. Vamos para a próxima.
ele vê a necessidade de trocar os jogadores, e ele não queria tirar a Arrascaeta, mas pela questão de avaliação física, ele teve que tirar. Então, e o Flamengo não sentiu. Então, é uma falta naquela fala dele no início, que ele não vê um time titular, vê uma equipe titular. São vários jogadores que podem assumir a titularidade do Flamengo quando precisar e necessitar. E nesse jogo mostrou isso. Sem Arrascaeta, colocou o Alan, adiantou a Arrascaeta, o Cebolinha machucou, colocou, o Bruno Henrique caiu no lugar do Cebolinha, colocou o Luiz Araújo, o Flamengo jogou e não sentiu falta nem de Arrascaeta, tão pouco do Cebolinha, que são na teoria titulares. E ele voltou a falar sobre a disputa brasileira. Ele crê que a decisão do Campeonato Brasileiro vai ficar nas 10 últimas rodadas. Então ele programou, ele estabeleceu que quer ficar no G4 até as últimas 10 rodadas, aonde que vai decidir realmente o título do brasileiro. Concordo com ele, acho que é uma análise boa que ele fez sobre o brasileiro. Ele diz que não poupa jogador, isso vem de uma avaliação médica, voltando na questão de Arrascaeta e de poupar alguns jogadores. Ele fala que é o departamento médico que faz a avaliação e passa para ele. Então ele acaba poupando para não ter lesão. E voltou a falar também sobre aquela pergunta se o Flamengo vai disputar todos os títulos ou não. E voltou: o Flamengo vai lutar por todos os títulos, mas ele vê dentro dele que é muito difícil conquistar todos os títulos. Concordo com ele, mas vamos ter fé como torcedor com aquele que gosta do Flamengo, que vão conquistar esse título. Questão de poupar jogador é para não ter uma lesão grave, para o Flamengo não perder um jogador por 6 meses, 8 meses. Então essas mudanças vale a pena, tem que ser feita para não acontecer uma lesão muito grave. Então é algo também que a gente tem que analisar jogo a jogo, porque não colocou aquele jogador ou outro para vencer aquele jogo. Melhor o Flamengo ganhar feio e ter o elenco todo na mão. Mais uma coisa que ele falou, que o sistema do Flamengo é todo mundo defende, todo mundo ataca. Então a participação de todos é importante. E nesse jogo de São Paulo foi muito importante isso. O Flamengo recuou todo, subiu todo. E falou a questão do Pedro, que Pedro é um dos jogadores que é para ter retirado ele, que ele também já dá escotado fisicamente, por causa desse sistema, que tem todo mundo vender, todo mundo atacar. Então necessita do jogador com condição física para fazer essa movimentação, senão o Flamengo acaba sofrendo e a gente não quer ver o Flamengo perder. Essa questão defensiva, marcar pressão, como o Flamengo marcou contra o São Paulo, depende muito do adversário. Vai depender muito do time adversário, dos estilos do time adversário jogar. Então, São Paulo no início, o que estava falando, que estava dando muito bola no Cané, muito lançamento, então o Flamengo teve que recuar a sistema defensivo e no segundo tempo marcar mais pressão quando o São Paulo tentou jogar com bola no chão. Então essa questão defensiva do Flamengo é muito importante. E vem falar mais aqui na frente que a média do Flamengo, tanto defensivamente e ofensivamente, é uma das melhores que tem. O Flamengo toma muito pouco gol e faz muito gol. Então que seja assim, nesse crescimento, nessa média, que o Flamengo
vai evoluir. Eu concordo claramente com ele. E o incentivo da torcida faz diferença. Ele falou que os jogadores saíram muito satisfeitos com a torcida apoiando quando eles vão marcar a bola à pressão. Isso aí foi um incentivo para os jogadores marcar ainda mais, correr ainda mais. Então vamos lá, torcida, vamos apoiar de novo o Flamengo. Essa avaliação, essa análise é muito interessante do Tite. E na questão das trocas, que eu questionei ontem, ele falou que na entrevista que uma questão é médica. Ele viu quanto para o Ney como o De La Cruz e o Pedro, que eu acabei citando, ele passa por uma avaliação pré-jogo dos médicos, que já tem esse acompanhamento, e também na conversa dentro do campo. Ele falou que chamou o Pedro, que no jogo quis colocar o Carlinhos, mas o Pedro falou que aguentaria. Ele conversou com Ayrton Lucas, falou: Ayrton Lucas, vou precisar de você até o final do jogo. Então são lances que é conversado entre jogador e treinador, e além do ele ter uma lista que os médicos passam, que os jogadores têm que ser poupados. Isso aí é muito interessante também avaliar isso quando assistir o jogo do Flamengo. Ele também falou na entrevista que o que atrapalhou também o Flamengo na questão de substituição foi a lesão do Cebolinha no início, que a substituição no início atrapalhou ele mexer o time para melhorar o time quando São Paulo. Então, quando São Paulo apertou a pressão, ele tinha poucas substituições para fazer, que já tinha perdido logo no início do jogo. E é uma coisa que a gente tem que avaliar também antes de criticar o Tite. É uma coisa que a gente tem que ouvir um pouco para entender antes de dar uma avaliação. Então, eu concordo com ele. E é uma avaliação para mim também, essas questões que só ouvindo a entrevista a gente consegue entender das atitudes de Tite durante o jogo. Sobre o Palmeiras, falou que respeita o Abel, que falou que o time do Flamengo tem jogadores prontos e o time dele não, mas ele falou que a questão orçamentária do Flamengo, tem o Flamengo mais 6 times que tem o mesmo orçamento que o Flamengo. Então tem uma indieta pro Palmeiras. A questão das contratações de jogadores jovens, eu creio que vem do próprio Abel. Uma avaliação minha, dentro do que o Tite falou do orçamento, só o Flamengo e mais 6 times. Então, se ele falou isso do Flamengo, porque ele não contratou jogadores mais capacitados. Ele trouxe jogadores mais novos. É questão de escolha que o Abel faz. Então, não pode questionar. Mas ele falou que depende do contexto dessa resposta do Abel, para ele fazer uma crítica ou um elogio, dependendo do que ele falou. E a questão da pressão, que depende do adversário. Então, quando o Palmeiras domingo, provavelmente pode ter outro sistema de marcação totalmente diferente do que foi contra o São Paulo, quando foi diferente contra o Atlético Goianiense. Então, essa foi a análise para hoje da entrevista do Tite pós-jogo contra o São Paulo. Até a próxima, se Deus quiser.